Vamos lá. No conjunto de chakras principais, existe um em cima do umbigo. Na literatura ocidental, é chamado de chakra umbilical. Os nomes que usamos aqui normalmente na literatura de chakras aqui no Ocidente, eles vêm, na maioria das vezes, do livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater, publicado na década de 1920 na Inglaterra, que foi o primeiro trabalho em língua inglesa aberto para a questão dos chakras e voltado para um público ocidental não yogi, não iniciado, e sim um público em aberto. Já havia saído o trabalho do John Woodruff, The Serpent Power, em 1917, na Índia em inglês, mas lá na Índia, e voltado para estudantes de yoga normalmente. Um livro em aberto que encantou todo mundo foi o livro Chakras, do Leadbeater, e daí o Leadbeater converteu os nomes originais em sânscrito para caracteres latinos e foi nomeando chakras na maneira dele, britânico, clarividente, um ótimo clarividente, e ele começou a avaliar o que ele via, mas dentro do enfoque da Sociedade Teosófica, da qual ele participava naquela época, onde a presidente da Sociedade Teosófica era Anne Wood Besant, e o Leadbeater auxiliava ela ali. Como clarividente, ele via muitas coisas e publicou diversas obras. Eu tenho todos os livros dele, mas o enfoque é dentro do contexto teosófico ao qual ele estava inserido. Então ele fez a tradução dos nomes dos chakras e colocou a interpretação dele, britânico, teósofo, ocultista também, e ele interpretou daquele jeito. Como foi o primeiro livro em aberto em língua inglesa, todo mundo seguiu o padrão do Leadbeater. Então foi aí que a nomenclatura dos chakras começou a ficar conhecida como topo da cabeça, chakra coronário, no sentido coroa da cabeça, tem nada a ver com coronárias na área do coração, é coronário, topo da cabeça, coroa de luz. Chakra frontal, na testa, laríngeo, na garganta, cardiorrespiratório no peito, umbilical no umbigo, o chakra do baixo ventre, como eu já comentei em programas anteriores. Ele tirou da relação, porque ele era reverendo, estava na época vitoriana da Inglaterra e não queria encarar a sexualidade de frente pelo contexto da época. E aí ele evitou de falar do chakra sexual, que ele achava que era perigoso, e passou a falar do chakra do baço, à esquerda, na área abdominal. Baço em inglês é spleen. Daí ele foi o primeiro a falar do chakra esplênico, à esquerda da barriga, sendo que no Oriente todo, em milhares de anos, ninguém falava do chakra do baço, que era considerado secundário. Eles falavam em linha reta. Foi o Leadbeater que fez essa troca. E o chakra da base da coluna, o chakra básico. Os nomes em sânscrito são Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas no alto da cabeça, Ajna, ou Ajna, chakra da testa, que é o chakra de comando, Vishuddha, que é o purificador, no lugar do chakra laríngeo, na área peitoral, Anahata, ou Anahat, o invicto ou inviolado, na área da barriga, que nós vamos ver no umbigo, chakra umbilical, é em sânscrito, Manipura. Eu já vou traduzir o nome para vocês. No baixo ventre, Swadhisthana, a morada do sol, a morada do eu. E na base da coluna, a Muladhara ou Muladhara. Mula é base, Adhara ou Adhara é fundamento. Quando você fala Muladhara, base e fundamento do equilíbrio do corpo, que é a base da coluna, onde tem um dos chakras principais que capta energia da terra de baixo para cima. Então, eu vou dar enfoque em cima do chakra umbilical e, é claro, eu vou fazer daqui uma síntese que tanto pega a parte oriental clássica quanto a parte já moderna do Leadbeater para frente numa síntese. Porque nessa história você tem a abordagem antiga, clássica, yogi, ou mais iniciática em outro contexto, e a abordagem moderna hoje, até pela internet, os livros aqui do Ocidente. O ideal é fazer um conjunto, equilibrar, né, o antigo com o moderno e daí achar um ponto em comum que seja útil, didático, que possa esclarecer pessoas que trabalham com cura, com energia, com fenômenos anímicos e mediúnicos e com as saídas do corpo também. O estudo de chakras, praticamente todas as áreas têm algum pontinho, algum trecho onde se fala algo dos chakras. E é claro que dentro da abordagem daquela área. Se você está dentro da área espírita, a abordagem dos chakras vai ser a moda espírito, que é natural. Você tem um grupo esotérico, né, um grupo
ocultista. A abordagem dos chakras vai ser mais hermética, mais esotérica. Você está num grupo teosófico, a abordagem dos chakras vai ser mais teosófica, isso é natural. E você tem espiritualistas mais universalistas que estudam de tudo e fazem uma síntese. E a abordagem, então, é de conjunto, dando uma visão geral, e aí cada um adapta dentro do seu particular, dentro do conjunto, até seguindo uma área ou outra, ou uma abordagem ou outra que queira, mas com a mente aberta, somando as melhores informações e achando sua trilha, que jamais será igual a de ninguém, portanto ninguém precisa ficar comparando métodos de trabalho, grupos ou isso ou aquilo. Isso é uma besteira, uma perda de tempo. Cada um faz o seu direitinho, dentro da área que quiser, e vai somando o melhor possível, mas entenda, existem muitas abordagens diferentes sobre o chakra. Aqui eu vou fazer uma abordagem ocidentalizada. Estamos no Brasil, mas eu conheço profundamente os yantras do yoga, os bijas mantras, os clássicos da Índia, sobre a parte dos chakras. A parte tibetana eu também pude aprofundar, mas é claro, eu não vou ficar aqui usando uma abordagem que era mais afeita ao aspecto oriental clássico. E eu estou no Brasil, vou fazer a abordagem de acordo com a linguagem de um brasileiro.